Olá, olá, boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem? Boa noite, Sueli. Boa noite. Vamos entrando pra gente poder ter um papo aí legal. Gente, a imagem tá muito escura pra vocês? Tá muito escura a imagem? Gente, eu acho que eu tô com um problema na minha conexão. Se vocês estiverem me ouvindo, me dê corações, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Boa noite, Natália. Se vocês estiverem me ouvindo, eu vou pedir para vocês darem coraçõezinhos aí para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo, por favor. Para eu saber que a conexão tá boa, tá me ouvindo? Obrigada pelo feedback. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo. Gente, a imagem tá muito escura. Oi, meu amor, tudo bem? A imagem tá muito escura? Como é que tá aí? A minha iluminação hoje não tá legal, não tô conseguindo arrumar. Tá boa? Ah, então tá bom, porque pra mim parece que tá muito escura. Então tá beleza. Bom, gente, vamos começar? E aí, pra vocês, o que é motivação? O que é motivação, gente? Hein? O que é motivação? Me deem o feedback de vocês. O que é motivação? Bom, então eu vou falar a minha concepção, tá bom? O que é motivação? Motivação, o nome já diz, né? Motivo para entrar em ação. É aquele motivo que você tem para você entrar em ação. Qual é o motivo que te faz acordar todo dia e para ir trabalhar, para estudar? Né? Tem muita gente que trabalha, que estuda e ainda tem casa para arrumar, tem filho para cuidar, né? Que a vida está toda atribulada, toda agitada. Qual é essa motivação? O que te faz fazer isso? Para isso, a gente tem que se conhecer. A gente tem que pensar naquele essencial. Né? O que me faz ficar motivado? Porque não adianta falar que é motivado e falar assim, ai, nem se me pagasse eu faria isso. Porque quem fala isso é sinal que não está motivado. Né? É sinal que não está legal. Então a motivação é bem assim, ó. Você está fazendo alguma coisa para ajudar principalmente a alguém e ninguém às vezes precisa te pagar para isso, né? Você está ali por livre e espontânea vontade, é uma coisa que te motiva, é uma coisa que te faz sentir vivo e você está ali. Então, você às vezes não ganha o suficiente, né? Que às vezes tem gente que acha que não ganha o suficiente. Então, a gente tem que pensar, será que eu estou motivada? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ou não? Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. São coisas... Você é super motivadora. Obrigada, Natália. eu tento me motivar a todo momento. Né? Por quê, gente? Não vale a pena a gente ficar reclamando da vida, sendo que a gente tem a cada dia uma página para poder escrever a nossa história. Né? A gente não pode ficar amargurando, sendo que a gente pode escrever uma outra história. E uma história linda que pode ser nossa. Né? Então, assim, não adianta eu ficar me lamentando pelas coisas que já passou. Não adianta eu ficar me lamentando pelas coisas que ainda estão por vir. Não adianta. Né? Então, a gente tem que fazer cada momento da nossa vida
A gente tem que viver esse momento como se ele fosse o único mesmo. E quando você está motivado, ninguém te segura. Quando você tem essa motivação, ninguém te prende em lugar nenhum. Porque você vai e você faz, você realiza aquilo que você quer, aquilo que te motiva, aquilo que te dá um desejo enorme, né? Que você se sente vivo. Então é muito gratificante quando a gente encontra uma pessoa assim. É muito gostoso quando você pega a energia dessa pessoa, né? E você se sente com mais potência para você poder realizar as coisas. Então, gente, não vamos ficar parados, né? Se a gente olhar para trás, quanta gente que às vezes está querendo essa motivação e às vezes tem muita gente aí lutando contra alguma doença a favor da vida. E daquela maneira ele também está se motivando. E nós que estamos aqui, né, podendo realizar muitas coisas, às vezes parece que nós estamos doentes, porque nós não saímos do lugar. Nós estamos travados em determinado ponto, só reclamando da vida. Então não vamos deixar isso acontecer com a gente. Vamos levantar, sacudir a poeira e vamos nos olhar no espelho e falar assim, eu nasci para brilhar e eu vou brilhar. Né? E fazer por onde brilhar, né? Porque lembra daquele scope que nós fizemos? Que que a gente falou sobre as listas, me embolei, né? Quando a gente falou sobre a lista dos desejos, que a gente primeiro tem que saber quem eu quero ser para eu poder ter aquilo, né? Então não adianta você querer ter a motivação se você não for uma pessoa motivada, se você não for uma pessoa de bem com a vida. Boa noite para quem está entrando, seja muito bem-vindo. E nós estamos falando aqui sobre motivação, tá? Então, gente, a palavra, né, motivação já diz tudo, é um motivo para se entrar em ação, é aquilo que te faz vibrar, é aquilo que te faz, sair correndo atrás do que você quer. Né? Atrás não, na frente, né? Você tem que ir para você poder alcançar o que você quer. Então não adianta ficar parado. Não vamos ficar reclamando da vida, não. Né? Vamos arregaçar as mangas e partir em frente. Porque o mundo está aí nos esperando. O mundo está aí cheio de coisas novas. Né? Cheio de novidades, cheio de possibilidades, coisas que a gente pode ir descobrindo, e vasculhando. Eu admiro muito, gente, sabe quem? Um bichinho, é a borboleta, né? Antes de ser a borboleta, aquele bichinho encantador, que a gente admira muito, ela era uma largata, que se rastejava humildemente pelo chão, né? Vasculhando tudo, ia lá, conhecia tudo. Para muitas pessoas, pode achar simplesmente que a largata estava se humilhando. Mas não. Ela estava se conhecendo e conhecendo todo o universo, todo aquele espaço que estava sendo oferecido a ela. Mas ela estava conhecendo os mínimos detalhes. Ela estava vasculhando tudo, né? Ela estava ali, só vasculhando, aprendendo. Para quê? Para depois haver essa transformação. Então, primeiro nós temos que estudar, primeiro nós temos que vasculhar o que nós queremos, planejar as nossas ações, para depois a gente voar, né? E é isso que nós merecemos, nós somos águias. Então, nós não podemos ficar querendo ser galinhas quando nós somos águias, tá? Então, gente, vamos parar de ficar reclamando, né? Vamos agir, vamos entrar em ação. Boa noite para quem está entrando, não deu para ver o nome, desculpa, mas muito boa noite. Nós estamos falando sobre motivação. O que é motivação para vocês? Gente, tá tendo sentido isso que eu estou falando? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Isso tudo que eu estou falando? Que bom que tá fazendo sentido para vocês, né? E assim, então, gente, vamos procurar nos conhecer, vamos procurar aquilo
que nos deixa com gás, sabe? Que nos faz acordar para vencer. Aquilo que nos faz acordar para ter certeza que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. O objetivo é tudo, galera. O objetivo é tudo. A gente tem que ter foco naquilo que a gente quer, porque senão fica difícil, né? E outra coisa, vai mesmo que dê errado no meio do caminho. E daí, se deu errado, nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Errou, não deu certo, por isso vai ficar desanimado? Não. Cada dia não é um capítulo novo. Porque eu não posso fazer de novo. Eu não posso fazer de uma outra maneira. Eu não tenho várias possibilidades de ser. Eu não posso tentar de novo de uma outra forma. Né? Então, assim, a gente não pode parar. A gente não pode deixar que os nossos pensamentos limitantes fiquem na nossa cabeça, ó, martelando, sabe? Que os nossos inimigos interiores fiquem martelando na nossa cabeça, achando que podem fazer com que nós achamos que somos incapazes, porque nós não somos incapazes, tá? Se alguém falar isso pra vocês, não deixa ninguém falar isso pra vocês. Se alguém falar isso pra vocês, já corta essa pessoa, né? Já fala pra ela, ó, me desculpa, mas eu sei do meu potencial e eu sou guerreiro, eu sou guerreira, eu vou conseguir. Eu já consegui, aliás. O fato da gente estar aqui, nós já conseguimos. Gente, olha só. Há muito tempo atrás, todos nós passamos por uma batalha. Vocês se lembram disso? Qual foi a batalha que todos nós passamos? Me fala aí. Quem é que lembra da batalha que todos nós passamos um dia? Hein, gente? Qual foi a batalha que todos nós passamos um dia? Vamos ver se vocês sabem, se vocês lembram. Hein? Ninguém? Ninguém sabe? A batalha que nós todos passamos? Vou falar então pra vocês, tá bom? A batalha que todos nós um dia vivenciamos, um dia tivemos. Eu vou falar então. Um dia que todos nós tivemos que achar a nossa motivação, né? A nossa garra, a nossa força, foi quando éramos apenas espermatozoides. Foi a primeira batalha, a primeira guerra, a primeira luta pela sobrevivência que nós tivemos que enfrentar, lutar contra nós mesmos. Nós também lutamos contra nós mesmos, né? Mas lá, quando nós éramos apenas os espermatozoides, nós corremos muito. E para nós estarmos aqui, olha quantos não morreram, né? Olha quantos. Então, em algum momento, alguma coisa fez com que nos motivasse a chegar no útero da nossa mãe, né? A sobreviver aquilo tudo, aquela correria toda louca, para hoje estarmos aqui. Então eu fico pensando, poxa, se a gente sofreu aquilo tudo, foi uma luta de vida ou morte, né? Ou era sobrevivência, ou eu hoje estaria aqui, ou não, ou simplesmente eu ia morrer. E eu lutei pela minha vida, assim como vocês também lutaram pela vida de vocês, e hoje nós estamos aqui. Olha só. Então, para que agora eu vou cruzar os meus braços? Para que agora eu vou dizer que eu não sou uma pessoa motivada? Gente, nós nascemos motivados, né? Só o fato de você nascer, você foi motivado a vir ao mundo. Você foi motivado a entrar no útero da sua mãe, né? Então agora nós não devemos parar. A motivação é constante. A motivação é aquilo que te faz viver cada dia intensamente. Vamos fazer o seguinte. Qual é o seu sonho? Né? Me fala aí, qual é o seu sonho? Qual é o sonho de vocês? Vocês têm sonho, né? Qual é o sonho de vocês? Me fala aí.
A internet eu acho que tá lenta, né? Porque o sonho é aquilo que nos motiva, sabe? A viver cada dia mais. O sonho é aquilo, é o nosso alvo a ser atingido. E quando a gente consegue atingir aquele alvo, o que a gente faz? A gente para? Não, a gente sonha de novo, né? E isso vai nos impulsionando cada vez mais, cada vez mais. E aí a gente, cada vez que a gente consegue atingir uma meta, cada vez que a gente consegue realizar um sonho, é um impulso para você ter outros sonhos, né? E um impulso para você viver a cada dia mais. E quando você está motivado, você realiza um bom trabalho. Quando você está motivado, a sua família está mais feliz, porque você se dedica melhor a ela, você cuida melhor dela. Quando você está motivado, você fica mais feliz. Né? E essa felicidade que você sente é tão grandiosa por você estar motivado que você acaba transmitindo isso para outras pessoas. E não basta só, você acaba não querendo só se beneficiar, você acaba também querendo ajudar os outros. Então, e aí a gente acaba construindo um mundo melhor. Eu costumo sempre dizer o seguinte: nós não devemos deixar pessoas melhores para o mundo, e sim um mundo melhor para as pessoas. Aliás, ao contrário, eu falei errado. Nós não devemos deixar um mundo melhor para as pessoas, e sim pessoas melhores para o mundo. Acabei trocando tudo. Mas é isso que eu queria dizer, tá? Quem faz o mundo somos nós. Né? Quem faz o mundo somos nós. Se o mundo tá bom ou não, a responsabilidade é nossa. Né? Então não adianta a gente ficar botando a culpa no outro, sendo que é nossa a responsabilidade. Então, assim, o recado que eu tinha para dar era esse, tá? Pra gente poder ficar cada dia mais motivado. Lembrar que você nasceu para vencer, que você nasceu para brilhar, tá? Não se esqueça disso. Jamais. Um dia você venceu uma guerra que foi de vida ou morte. E você venceu, você lutou, você está aí hoje. Então agora você tem que brilhar. Agora chegou a sua hora de brilhar e cada vez mais. Né? Nós brilhamos naquele momento em que nós entramos no útero da nossa mãe, nós brilhamos ao nascer e parou o brilho? Não. Esse brilho agora tem que cada vez mais se multiplicar, aumentar, tá bom? Um forte beijo, muito obrigado pela sua atenção. Espero ter te ajudado de alguma forma e fique com Deus, tá bom? Até a nossa próxima live. Tchau!